Salve, salve! Estamos aqui, começando aqui e agora o WAIFF Talks, uma série de 8 episódios desse nosso podcast que vai falar sobre a inteligência artificial e como ela está mudando o mundo das artes, da comunicação e do design. A IA e o cinema, esse é o nosso tema de hoje. Mercado de trabalho, ética, criação, a gente vai ter muito o que conversar aqui e esse nosso programa de 8 episódios sempre vai ter um especialista no assunto e um professor acadêmico que sabe tudo também. Então, hoje nós temos 2 convidados muito especiais que eu vou revelar já já nomes e origem dessas pessoas. Nós estamos aqui no Brasil, em São Paulo, mais especificamente na FAAP. Esse podcast, ele é o abre-alas do festival WAIFF Brasil, primeiro festival de cinema sintético a acontecer aqui no país. O WAIFF é WAIFF. O WAIFF é um dos maiores festivais de filmes feitos com inteligência artificial no mundo. E vai abrir esse capítulo brasileiro em fevereiro de 2026. Então, nós estamos aqui aquecendo os motores para este grande festival. Vai ter palestra, vai ter debate, não é só filme projetado, não. Vai ter muita conversa para a gente poder entender a IA. Você tem que ficar ligado nas redes para saber como participar do festival também. E fique ligado que já já tudo será colocado. Então, aqui, antes de mais nada, antes de apresentar ninguém, eu pergunto: Jana, nós estamos ferrados ou seremos iluminados pela IA? Eu acho que a gente vai ser iluminado, se não tiver medo. Se não tiver medo. Seguramos essa frase. Neiva, estamos ferrados, já estamos ferrados, não tem como sair ou vamos ser iluminados? Qual é a sua opinião? Vamos ser iluminados se formos inteligentes. Se formos inteligentes. Muito bem. Sem medo e com inteligência. Isso. Excelente começo. Então, há esperança, gente. Vamos prosseguir, então, no nosso podcast. Bom, vamos apresentar aqui a nossa especialista, a Janaína Agostinho. A Jana é uma referência quando a gente pensa em inovação tecnológica no cinema brasileiro. Quando uma produtora precisa fazer um negócio que ela não sabe como fazer, ninguém sabe como fazer, esse negócio, chama a Jana, Janaína Agostinho. Foi assim com realidade virtual, realidade aumentada e hoje com inteligência artificial. Consultora, desenvolveu projetos, trabalhou na Netflix, trabalhou na O2, trabalhou nos lugares bacanas que tem por aí. Então a Jana é referência hoje como consultoria no audiovisual, no cinema, relativo à inteligência artificial, com 25 anos de queimando miolos por aí. Não está novinha não, está aquecida e musculosa. Jana, antes de eu apresentar o Humberto, que senão a gente ficar muito... Esse medo que você fala é o que você sente? As pessoas estão com medo, o cinema brasileiro tem medo da inteligência artificial? Tem. Primeiro, obrigado, Tadeu, pelas palavras, enfim. Eu acho que, assim, é difícil falar, né, sobre isso, porque também a gente não conhece todo mundo e tem muita gente que está usando IA e não fala, né. Então tem essa questão também, que tem medo de falar e ser criticado por. Mas tem muita gente que usa e não fala. Mas a maioria dos momentos que eu tenho de contato com pessoas, seja em produtoras ou em festivais ou em eventos, a primeira pergunta que eu faço é: "Quem aqui tem medo?". 90%, a maioria das pessoas tem medo. Medo que é um medo natural, né, porque toda vez que aparece uma inovação, no nosso mundo, essa inovação causa medo, principalmente em pessoas que sabem que podem perder o seu emprego, e que se não se atualizarem, elas vão perder o emprego. Então eu vejo muito isso acontecer e principalmente na nossa área audiovisual, que queira ou não é um pouco a mais afetada, digamos, pela IA generativa, que essa IA cria imagens, vídeos, música, tudo. E muito afetada também pelas notícias meio, né, catastróficas que acontecem nas redes sociais, tipo: "Ah, o cinema vai acabar. Ah, acabou o trabalho dos roteiristas". Hum. Então, né, você ouve isso e meio que você acredita, assim, você não vai a fundo para estudar e nem para saber o que tem de benefício para que seu trabalho seja feito de forma mais criativa, Hum. né, que você pare de perder tempo com coisas manuais ou que levam muito tempo para fazer, e que você tenha um tempo para pensar e realizar coisas que você talvez nunca pudesse na sua vida, num lugar, enfim, um lugar comum que você tenha que alugar câmera ou produzir alguma coisa, você consegue fazer com o IA
É, mas é aquela coisa, assim, né, é uma pena, porque os conhecimentos que a nossa equipe tem, que a nossa turma tem no audiovisual brasileiro, são tão incríveis, né, que se eles tivessem vontade e coragem, né, de usar de uma forma inteligente, provavelmente o nosso audiovisual sintético, artificial, estaria acima de todos, né, o brasileiro é criativo por natureza. E é animado com a IA, né. Num sentido maior global, fora o audiovisual, a gente vê pesquisas que mostram que o Brasil é o primeiro país no mundo em adoção do IA. Ele está acima dos Estados Unidos, né. O Brasil tem uma adoção de 54%, da população, os Estados Unidos tem 33%. Caramba! Então, né, o brasileiro em geral acredita que a IA pode melhorar a vida, né, dele, enfim. Mas o nosso time audiovisual, por incrível que pareça, ainda está com um pouco de receio. Vamos falar sobre isso, até porque a gente veio aí de, né, greves em Los Angeles por causa de roteiro, a gente já teve nossos percalços aí, soubemos dessas coisas e pegamos esse medo junto. Vamos aqui para o Neiva, apresentar o professor Humberto Neiva, que além de ser o coordenador do curso de cinema da FAAP, um dos melhores e mais tradicionais cursos de cinema do país, é uma pessoa importantíssima à curadoria de cinema de São Paulo. Durante muitos anos ele foi programador das salas do espaço Petrobras de cinema e hoje na Gulani Mais, que é uma distribuidora especializada em conteúdo brasileiro. Da tela à sala de aula, o professor Humberto acompanha de perto as transformações do cinema, também há mais de 25 anos. Estamos aqui só com sábios, só com sábios. Ah, Neiva, você falou sobre a inteligência. O que você quis dizer com isso? Quer dizer, para a gente fruir a inteligência artificial, precisamos da nossa própria inteligência? Claro, né. E primeiro, obrigado pelo convite também, Tadeu, né, estar participando junto com a Jana, que é uma pessoa que eu admiro muito, que sabe muito sobre IA, então é uma pessoa que já trabalhamos juntos também, então vi todo esse trabalho de formiguinha dela, né, de trazer essa discussão para todo mundo e principalmente para o audiovisual, que como ela mesmo fala, né, tem essa ainda está um pouco reticente a utilizar, medo, receio, justamente por será que eu vou perder o meu emprego ou não?" E a gente sabe que isso pode só agregar muito mais para nossa participação no audiovisual do que realmente perder aquele espaço que a gente tem e que a gente conquistou. Eu acho que quando eu falo da questão da inteligência, e como eu trabalho com alunos, né, quer dizer, eu estou diretamente ligado com essa juventude que está ansiosa por aprender, mas ainda muito também receosa de até que ponto ela pode, né, aprender isso ou pode aprofundar isso. Então a nossa busca é justamente assim, vamos utilizar de uma maneira que seja como uma ferramenta para utilizar dentro dos trabalhos que vocês fazem, trazendo essa inteligência de vocês não vão perder a inteligência, mas como utilizar ela da melhor maneira para que você chegue num denominador comum muito mais específico, muito mais aprofundado, mas não deixando aquilo que é a parte humana, lógico, né, quer dizer, cinema, quando eu falo de cinema, audiovisual, tem uma questão de sentimento, né, quer dizer, a gente vai para um filme para a gente se emocionar. Então eu acho que por trás dessa questão toda do IA, tem que ter esse sentimento, então o que está por trás é o ser humano. Então eu acho que lógico, o IA vai trazer muito mais recursos, né, você pode fazer, seja no roteiro, seja na direção de arte, mas utilizar com inteligência, com respeito, com ética, né, quer dizer, tem que pensar nessas questões, se é seguro ou não que você está colocando ou utilizando aquela plataforma, se ela é totalmente segura ou não. Então eu acho que tem algumas outras questões que a gente tem que discutir antes de sair utilizando de uma maneira errônea ou de uma maneira Uhum. que não é ética. Pensar na diversidade também, né, quer dizer, que ainda tem muita coisa para vir por aí pelo IA, nessa questão da diversidade. Então, isso tudo é um leque de possibilidades, mas utilizando sempre essas questões para a gente não utilizar de uma maneira errônea. O mundo não mudou, né, ele vai mudar, ele sempre está em mudança, mas de qualquer maneira a diversidade, a inclusão, a ética, a justiça, a retidão, a criatividade, a boa ideia, a emoção, tudo isso ele vai continuar tendo. É. A vida continua, só que agora a gente tem uma
figura aí na nossa tela ou na nossa mesa, que eu acho que até foge da palavra ferramenta. Eu prefiro usar agente. Nós temos um agente que está ali, que vai fazer um diálogo conosco e a gente vai botar esse cara ou essa cara para jogar com a gente. A ideia é saber como fazer esse diálogo que consiga levar minha criatividade ao máximo, né. Como a Jana também colocou agora há pouco, antes, se você não tinha uma câmera de cinema, você não podia fazer cinema. Quem tinha uma câmera de cinema na década de 80? Ninguém tinha. Então não era possível fazer. Depois veio a câmera de vídeo, o cinema ficou digital, hoje em dia o celular grava em 4K, então o cara já consegue fazer um filme de boa qualidade, etc. Então, de repente, eu posso ter um filme com dragões, eu posso ter um filme onde chova sapos, sem gastar aquela fortuna que o nosso amiguinho gastou. Enfim, o a nossa imaginação tende a impundir. Tudo é possível, o céu é o limite, né, eu acho que nesse momento nós estamos, mas estamos com medo e precisamos trabalhar com inteligência dentro desse local. Agora vem uma questão, assim, um pouco como foi? Porque as pessoas ainda não utilizaram, pra valer dentro do audiovisual, né, muito menos no Brasil. Mas quem utilizou pela primeira vez, como foi a sua experiência, Jana? Você usou a primeira vez, como é que você mexeu com você essa primeira realização? "Olha, eu fiz". Não, assim, é muito louco, né. Primeiro, tudo que você falou eu acho perfeito, métodos também, a IA, se for vista desse jeito, né, tipo: "Putz, consegui fazer uma coisa que eu nunca conseguiria ou nunca passou pela minha cabeça", eu acho que é o melhor caminho, né, não é o substituir humanos, atores, essas coisas. Mas te respondendo isso, né, eu comecei a usar o ChatGPT, mas no trabalho, né, quando eu trabalhava na Netflix e tal, que começou a surgir, e fui usando, usando, mas quando realmente surgiu a possibilidade de você fazer imagem, ainda estava muito tosquinho. Vocês devem lembrar daquela imagem do Will Smith comendo miojo, sei lá o quê. Eu estava lá, co aconteceu tudo. Eu estava lá vendo aquilo e via o Midjourney surgindo, as pessoas no chat lá no Discord e tal, e falava: "Ah, isso aqui um dia pode ser legal e tal, né, mas ainda tá muito tosco". Aí um dia eu testei um negócio chamado HeyGen. A hora que eu testei o HeyGen, foi um troço tão forte, assim, que pareceu, assim, a minha sensação foi a mesma quando eu usei a internet pela primeira vez. Uhum. Porque quando o RayGen, o que que ele é? Você grava uma imagem sua falando qualquer língua, qualquer coisa, você joga lá e você cria um avatar seu. Então eu criei o meu avatar falando em francês. A hora que eu ouvi, eu fiquei: "Não é possível, sou eu, Euzinha, com esse eu, sonzinho de Jana, tudo, trejeitos, rosto, jeito de piscar, jeito de se mover". mas falava o francês. Francês não, aí eu peguei o que eu fiz, né, bonjour, eu mandei pra uma amiga minha que morou na Suíça, ela: "Como é que você aprendeu tão rápido?". Aí um outro dia eu mostrei pra uma professora de francês que estava no salão lá que eu estava fazendo a unha, eu percebi que ela é professora de francês, eu falei: "Ah, você pode dar uma olhada aqui, o que que você acha de", ela ouviu, ela começou a falar em francês comigo. Então, né, uma pessoa nativa foi enganada. Sim, então a tua primeira experiência, então, foi se ver, num avatar falando outra língua. Realmente é algo impactante, impactante. Porque é É perfeito, né. Assim, claro, depois eu fui entender a problemática disso e entender também as formas éticas de você usar, e que, claro, não está perfeito ainda, né. Mas foi chocante, assim, foi a primeira vez, assim. Vamos falar com de ética, isso é importante. Bem, você se lembra a primeira vez que você Eu lembro, eu estava fazendo uma amostra e eu fui no chat GPT também para era uma retrospectiva, então eu entrei lá: vamos ver se", e aí começou a vir todas as informações possíveis e imaginários dos filmes, né, que em muito mais rapidez, lógico, imediatamente. E eu fiquei assim, eu falei: "Caramba, se eu fosse pesquisar lá, dar no Google, vem, vai e volta e tal, ia demorar muito mais". E outra coisa também foi com storyboard. Storyboard é uma coisa assim, você coloca: "Ó, eu queria a câmera assim, com esse ângulo, atrás um cenário X, e o ator está, sei lá, de lá". É impressionante. É impressionante que, claro, você tem que saber munir ali de todas as informações da maneira mais precisa, então precisa de alguém ali, eu, né, um ser humano, para jogar, para ele poder
te devolver aquilo que você quer e você vai aprimorando aquilo. Quer dizer, Aprimorar o sentimento, você vai sabendo como sanear, sabendo como ela gosta, já não gosta. Assim como você tinha que aprender também tantas outras coisas, né? Você, para navegar na internet, você precisa de um certo conhecimento. Para você fazer um Photoshop, para você fazer umas coisas, você precisa saber, ter um conhecimento, senão você não vai pilotar aquilo. A ferramenta está ali, mas você não vai conseguir pilotar. Vamos ouvir um estudante aqui da nossa FAAP fazendo pergunta. Oi, tudo bem? Eu sou a Sofia Neves, aluna de cinema aqui da FAAP, e eu queria perguntar para vocês a opinião de vocês sobre o que vai acontecer com o mercado de trabalho daqui a um tempo com o crescimento das IAs. Eu vou me formar daqui 2 anos e o que vai acontecer? Assim, vai ter trabalho para todo mundo? O que vocês acham que vai acontecer? A pergunta, na verdade, quando tem medo, é medo de perder o trabalho, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Vou estudar 4 anos para depois não ter trabalho? Essas pessoas que estão estudando cinema vão ter trabalho? Jana, Neiva, Eu acho que elas vão ter trabalho se elas estudarem inteligência artificial, né? não há como fazer mais cinema sem inteligência artificial. Quer dizer, até há. Vamos pensar em categorias diferentes, né. O nosso cinema lindão, pra sala de cinema mesmo, né, um filme de arte que tenha acting com atores, não tem como ser feito com IA, né, isso é meio óbvio. Agora, por exemplo, o carro amarelo que tá passando lá no fundo das dunas, isso dá pra fazer com IA. Então acho que para o grande cinemão, elementos podem, né, ser, feitos com IA, o que barateia demais uma produção de um filme. Então você imagina, tem um canal, a Globo tá usando IA, quando você vai fazer, por exemplo, cenas com crianças, com bebês, com animais de cena, cenas de época, por exemplo, aquela transição entre cenas de novela, né, de uma novela de época. Isso é muito difícil de filmar, né, então assim, dá para fazer com IA, beleza. Tem coisa que não dá para fazer. Então se você quer fazer esse tipo de cinema, né, ou de, série, aprenda IA como uma coisa técnica, para te ajudar no teu trabalho, não necessariamente para você produzir um filme inteiro com IA. Eu acho que a gente não chega nesse ponto tão cedo. Agora, se quer fazer um curta-metragem, se quer fazer conteúdo para internet, se quer fazer publicidade, se quer fazer todo o outro range de mercado audiovisual ou de economia criativa, a IA ela é essencial, assim, sabe. Você imagina que, por exemplo, hoje em dia, você produz um filme, um podcast, né, que nem o nosso aqui. E aí você quer jogar vários cortes no TikTok ou no Instagram ou no Shorts do YouTube. Imagina você fazer isso editando, né, tendo que ouvir todas as falas, os cortes certos, tará, reenquadrar, porque tudo é vertical. Você joga no Ops Clip e ele faz em minutos, poucos minutos. Não tô falando de meia hora, tô falando 5 minutos. Ele faz 10 cortes para você e dando ranking de qual é o melhor para você postar para engajar com a audiência. E ele corta, ele bota legenda, ele faz enquadra, tudo. Isso é o programa Opus Clip. Opus Clip. Não, eu acho que essa mensagem está muito clara, quer dizer, depende aonde você quer usar, é a maneira como você vai usar, É, né. exatamente. Então, essa questão do cinema, que o cara: "Ó, cinema, quero vir aqui pra fazer cinema, tô fazendo cinema na FAAP, cinema", ok, tem o cinema. Eu também acredito nisso, eu acho que o ator e a atriz, o trabalho de direção de cena é insubstituível. Porque o ser humano erra, o ser humano propõe emoções in loco, que batem com o diretor, com as pessoas in loco. Você sente aquilo e aquilo se transforma num processo de fricção necessário a você chegar no objetivo. Enquanto que a IA tem outro tipo de fricção, é uma outro pedidas e respostas, é um outro tipo de fricção. Mas a gente entende que, se você quiser fazer cinema, você tem ser cinema audiovisual como um todo, você tem que aprender IA. Essa foi a pergunta que a menina fez. Neiva, como você vê isso nos teus estudantes? Essa questão a grande preocupação deles é essa, né, quer dizer, será que eu não vou ter ainda o mesmo valor ou se é que eu vou perder o meu emprego? Porque o IA vem com toda a força e eu não vou ser mais um diretor de arte, eu não vou ser mais um roteirista, quem é que vai posicionar a câmera? Então, tem toda uma questão, logicamente, que como a própria Jana falou, quer dizer, se você faz uma superprodução onde o orçamento é muito alto, logicamente o que faz o produtor é diminuir custos. E para diminuir custo, ele pode utilizar o IA de alguma maneira em que esse
recurso não vai impedir os outros, mas vai acrescentar um grande ganho para ele, que é a diminuição do orçamento, que ele pode utilizar esse dinheiro que seria para alguma outra questão que o IA vai fazer, ele põe para atores, ele põe para um outro tipo de elemento ali dentro do filme dele que vai engrandecer também. Então, eu acho que, claro que algumas profissões podem sumir, mas vão surgir outras, como qualquer tecnologia. Lembra quando a gente fazia filme em 35 milímetros, 16, Super 8, 16, 35, chegamos ao digital. No digital muita gente era contra. Ah, será que vai ter a profundidade da câmera como o 35 tem, né? E todo mundo agora utiliza o digital sem nenhum pudor, né? Todo mundo vai, usa de uma maneira super certa e que Isso quer dizer, os laboratórios de 35 de revelação faliram. pariram, acabou de dizer o outro, pararam todos. É. Agora eu acho, claro, filmes mais independentes, filmes que precisam mesmo que é pequeno, BO, que a gente chama, né, baixo orçamento, possivelmente não vão utilizar o IA, mas quem sabe também com inteligência a gente possa utilizar também nesses pequenos, essas pequenas produções, trazendo muito mais peso para o seu filme, mais, reflexão sobre o seu filme. Então eu acho que é um jogo, é um diálogo, não é uma coisa só, não é um monólogo do IA, né. Eu acho que é um diálogo entre o IA e o artista, o IA e o cineasta, o IA e alguém que está por trás também fazendo tudo isso. Não, e as coisas são muito rápidas, como a Jana falou: "Ah, eu não sei se esses fios, eu não sei, por enquanto ainda não", né. Ou seja, por enquanto ainda não, daqui 1 ano ou 2 anos, talvez ainda assim muitas coisas. Aí fica naquela coisa, se eu sou uma pessoa criativa, tenho desejos, que não tem uma escola de cinema, que não tem absolutamente nada, mas eu falo: "Pô, eu vou aprender essa tchonga aqui. Eu vou entrar aqui, vou aprender, entrei no YouTube, aprendi, e aprendi. O cara começa a desenvolver e criar imagens em movimento, mais som, ou seja, audiovisual, de qualidade, experimentando, então de repente vai sair um grande cineasta, sim, Sim. jamais isso seria possível em outra circunstância. Então a gente está naquele limiar onde, de novo, né, parece que agora todo mundo pode. Todo mundo, ou se não pode agora, vai poder em breve. Mas sempre tem o ser humano atrás. A IA não está parada ali criando audiovisual, você tem que dar os impulsos. Eu quero criar, quero um dragão, quero um patinho, quero isso, quero enfim. E talvez esse mundo que é o mundo que eu mais acredito, é o mundo híbrido. Né, onde você tem a equipe, você tem a coisa, mas você vai modificando, você vai tendo as interações com a fisicalidade toda, mas vai misturando aquilo com as outras sabedorias de IA, coisas que você jamais poderia fazer, por causa de falta de tutu, din-din, produtor, né. Acho que a gente está nesse limiar. Então eu realmente acho que, respondendo só a pergunta dela, não, você não vai perder o seu emprego, você vai ter emprego para você. Contanto que você estude muito IA. E posso só adicionar uma coisa, assim, agora a IA tá muito em evidência, né, porque é algo, bem midiático, vai, mas a IA já tá dentro de absolutamente tudo, né. Então quem usa o Premiere, quem usa o After Effects, quem usa o Google Drive, tudo já tem o Waze, tudo já tem IA embarcado, então vai chegar uma hora que, assim, é meio óbvio usar IA. E eu acho que, assim, a gente tá falando da imagem, né, da coisa imagética, mas no cinema, a parte de organização, que a IA te proporciona, isso é impactante demais no trabalho, né. Você imagina um assistente de direção que só usa o Movimagic há 20 anos, né, que tem que gerar um monte de coisa, análise técnica, plano de filmagem, tudo manual, colando papelzinho na parede. Você apertar um botão, truft, e a sua análise técnica ficar pronta? Muda a vida, muda os orçamentos, inclusive, isso, que você precisa de menos tempo de trabalho, né, por exemplo, de pré-produção. Então eu vejo um impacto muito grande, que talvez seja até invisível, né. As produtoras já estão usando, Não, muito, muito. direto. Direto. Claro que assim, por exemplo, a última produtora, né, que eu tive com o Humberto, a gente se preocupou antes em analisar as ferramentas por uma questão de copyright, assim, né, de você poder dizer: "Putz, se eu usar IA, eu vou ter o direito desse filme? Vou ter o direito desse roteiro?". Então primeiro a gente checou, que é uma coisa que eu sugiro, aliás, né, sejam responsáveis pelo seu uso, ninguém vai fazer você fazer certo, a plataforma vai fazer o que você pedir.
Mas assim, né, somos nós que temos que ter responsabilidade e olhar, isso aqui não é ético, isso aqui não é seguro, vou ler aqui as regras dessa plataforma, não serve para mim. Então assim, você tem que entender isso antes. Entendendo isso, sim, você tem acesso a ferramentas bizarras, Tadeu. Assim, eu já testei mais de 500, que são as baratas, né, $20, $100 no máximo por mês. E dessas 500, eu vou te dizer, 100 são impressionantes. Então imagina quem tem dinheiro para ter a IA, que não é essa nossa IA, sabe. É IA base, IBM, Watson ali, ter tudo do teu computador, da tua placa de vídeo, seja lá o que for. Então assim, ela realmente modifica a forma de trabalhar nesse sentido prático também, né. Sim, quer dizer, a IA ela atua desde a produção, criação, realização e distribuição. Distribuição. Distribuição também? É bem isso que a gente estava conversando também lá, né, a gente falando sobre isso. O que o IA poderia facilitar as nossas reuniões, todas as nossas ações promocionais para fazer, para apresentar seu filme numa rodada de negócio. Então, são coisas que o IA vai trazendo possibilidades que você ia demorar muito mais. E tempo é dinheiro, né. Então a gente sabe que algumas possibilidades ela vai te dar e que vai ter um retorno imediato. Isso é que é interessante, porque às vezes você espera toda uma proposta, você demonstra a proposta até voltar o resultado, para depois falar de novo, é muito tempo. Então agora a coisa é muito mais rápida. Então onde você vai numa rodada de negócios, onde você leva todo o material já feito através do IA, como apresentar aquele projeto, todos os detalhes do projeto, isso vai trazer um resultado imediato. Então isso é fundamental, né. E quem está fazendo tudo isso é a pessoa, como você falou, o humano está lá, ó, eu preciso disso, disso, para se perguntar isso, eu já tenho essa resposta essa, entendeu? Você vai se munindo de coisas para que tenha um diálogo muito mais produtivo, Sim, né, e tenha respostas também mais produtivas. sim. Eu tive agora, essa ideia que nós estamos falando de IA dentro do audiovisual, da realização, de toda dessa cadeia. Eu não vamos esquecer, falar um pouco mais dessa questão ética e como a gente identificar onde estão os problemas éticos, isso eu acho muito importante, mas só para jogar um moranguinho aqui, eu tive no Festival de Cinema de Veneza e assisti uma palestra de realizadores de cinema tradicional falando sobre inteligência artificial. E aí você vê, não eram posições antagônicas, eram posições complementares, você tinha desde o realizador, falou: "Pô, agora que eu finalmente vou poder libertar minha imaginação e pensar o que eu quiser", né, então ele estava com esse sentido de abertura, mas querendo realizar o cinema tradicional. Numa outra ponta, ele falou assim: "Não, ok, cinema, ok, o filme, ok, criação, ok, mas é mais do que isso. A IA, imagine que ela seja domine a Netflix, que ela seja dentro da Netflix, ela seja a rainha da cocada, um streaming feito de IA. Como um streaming feito? Como é que esse streaming vai se colocar na sua tela? A Netflix já faz isso, né. Ela já, não sei se as pessoas sabem, mas, assim, se você clica em muitos posterzinhos que tem meninos, você vai ver muito mais meninos nos posters, mas se você é menina, clica muito mais em meninas, vão aparecer mais meninas com o mesmo filme. É o mesmo filme, só que a protagonista, de repente, troca ali, justamente porque ela te conhece. Mas não é isso. Ele falou: um filme exibido numa sexta-feira e aquela plataforma liberando os modos de produção, de edição, dentro da plataforma para o público. Com certeza, no domingo, nós teremos novos filmes feitos a partir da matriz lançada e que, se você pode ter 100, 200, 1000 filmes, talvez 2 ou 3 sejam mais interessantes ou engajem mais do que o filme original. Primeiro, eu gero um espanto. Falo: "Pô, eu já não consigo nem assistir a sequência, nem um remake, que eu prefiro o original. Eu vejo um remake por curiosidade, mas eu prefiro o original. Agora você imagina 100 remakes, 1000 remakes feitos por pessoas que eu não conheço, que não têm autoria, que eu não tô é o grande público, eu não tenho interesse em ver. Mas a possibilidade, segundo ele mesmo dizer, é uma possibilidade comunista de você liberar os meios de produção e o filme poder ser remontado, reeditado, trilhas soltas, cenas, etc., para você criar uma narrativa em cima do cinema original. Ou seja,
Nós estamos aí falando do cinema pós-cinema, né? É um pós-cinema, já é uma outra coisa que a própria modo de exibição do filme está te permitindo ou vai te permitir alterar o conteúdo original. Então aí realmente é um limite do limite do limite. Agora voltando aqui para nossa casa, voltando a para nossa... Gostei da ideia. Eu preciso pesquisar se alguém faz isso já. Eu gosto mais do nome dele, chama Eduardo Saati, o cara que está fazendo isso, que está interessado nisso. Eu gostaria de voltar aqui ao nosso WAIFF Talks, falando sobre o nosso cinema, sobre essa nossa realidade, e entender, no Brasil hoje, o que você faria, Jana? Você que conhece tanto, que conhece tantas produtoras, esteve nas streamings, sabe? Fala: "Pô, eu sou uma produtora de cinema. Como que você utilizaria a IA hoje para se fazer um filme de longa-metragem? Especificamente um filme de longa-metragem?" É. O filme de longa-metragem, eu acho que é aquilo que a gente estava falando de categorias, né, é um pouco mais complexo. O que eu tenho visto, algumas empresas, por exemplo, fazer o que você falou que é o mix, né. Então, por exemplo, você vai fazer efeitos especiais, você tem lá os efeitos feitos com After 3D e tal, você tem alguma coisa que foi filmada também, e você tem um elemento que só foi possível ser feito com IA. Tá. Se fosse feito de outra forma, ia ficar ruim ou ia levar meses para ser feito, né. Ou Então, caro, ou muito caro. ou muito caro. Então esse eu acho que é um uso possível, elementos. Fora toda a questão que já acontece, que é: "Nossa, o sotaque do fulano que tinha que falar de tal jeito não ficou bom", arruma com IA, né. Ou: "Putz, eu preciso envelhecer aquele ser humano ou deixá-lo mais jovem", você faz com IA. Mas não é a IA que eu uso, a de R$ 10. Não é essa, né. Aí é uma IA que não tá em cloud, não tá em nuvem, tá embarcada dentro dos softwares, né, que já existem e obviamente que usam placas de vídeo, né. Poderosa IRS. Então não é assim tão simples quando você vai trabalhar com cinema e, a IA de hoje ela ainda não é, hã, alterável. Explicando, quando você faz algo em IA, você gera um arquivo, né. Então se você quiser abrir, mexer em cor, fazer algum ajuste, não é possível, né, com o IA. Então tem umas limitações bem técnicas para o uso em cinema, que eu acho que também isso já vai passar logo, assim, não acho que é um problema, sabe. Mas com certeza, assim, tudo que não é imagético no sentido de ator, voz, cenário, né, isso já dá pra fazer com IA. Agora a questão é se fica bom, né. Porque uma coisa é você fazer uma trilha com IA, dá pra fazer, vai ficar bom? A outra coisa é você fazer uma locução com IA, vai ficar bom? É ético? É bom pra você enquanto produtora que trabalhou anos com locutores, você tirar o emprego deles agora e usar uma IA? Então eu acho que tem ali um jeito, mas, hoje em dia, se eu fosse uma diretora de cinema, eu usaria para fazer elementos, que podem baratear muito a tua produção. O elemento você chama? Corrigir a voz, corrigir a idade da pessoa, ou no fundo eu quero um carro passando, nessa mesa eu preciso ter 3 porta-retratos aqui, e isso já está acontecendo, tá, que são pequenos elementos que parece pequeno, né, mas você imagina uma parede de fotos de pessoas, e tirar foto, não, você faz com IA rapidinho, é Ou seja, é IA como construção de cenários. muito. E agora, na prévia, storyboard, que é uma coisa, já tem coisas específicas do storyboard, tem storyboard. Meu Deus. E o medo dos roteiristas, que é, para mim, não, eu que sou diretor, o roteirista para mim é meu master, né, eu sempre digo que um bom roteiro tem chance de se tornar um bom filme, né. Um mau roteiro jamais vai conseguir ser um bom filme na mão de quem quer que seja, e eu dou muito valor aos roteiristas. Os roteiristas estão com medo, porque a IA está escrevendo pra cacete, tá, né. E dá para usar? Vamos usar no roteiro? Em que medida se usa o roteiro? Esse eu acho que é o mais polêmico de tudo dentro do audiovisual, é a questão do roteirista. Tanto que teve greve nos Estados Unidos, muitas brigas, filmes que participaram do Oscar foram acusados, ninguém sabe que foi feito com IA. Então, eu acho que o roteiro é um momento ali de
é aquilo que eu falo sempre, é o diálogo com o IA, quer dizer, você não pode deixar a espinha dorsal do seu filme ou a essência do seu filme ir embora, né, quer dizer, aquele sentimento humano que você colocou naquele roteiro, ele não pode sumir. O que você pode pegar é alguns recursos, assim, o personagem está ali, então ele está numa situação de risco, como ele poderia sair desse risco? Sim. Aí beleza. Assistente Criando recurso, Justamente, como colocá-lo em risco maior maior ainda, né, quer dizer, você não sem gastar R$ 1 a mais. justamente. Sem gastar algum real a mais. Então eu acho que a concepção do roteiro vem do roteirista. Então, os pequenos itens ou cenas ou tratamentos que ele tem que dar para aquele personagem ou para aquela cena, aí sim ele pode: "Ó, aqui eu estou numa sinuca de bico. O que que eu posso como eu posso sair dessa sem sair daquela linha narrativa que eu botei?". Ou caso a IA apresente uma solução, ele fala: "Ó, não tá bom para mim, isso é estranho, isso E vai questionar. Nem tudo que colocar vai ser bom. Ele: "Não, isso não funciona, porque isso aqui para o personagem não funciona". Porque talvez ele esteja pensando naquela situação, e não na narrativa toda do personagem. E Então é isso. que leia o roteiro desde o começo, É. vai analisar toda a Bíblia que nós escrevemos para poder me dar essa opinião novamente, para você me dar uma opinião agora". E a gente estava conversando antes também uma questão assim, se você quer construir um personagem pelo IA, ele vai pelo estereótipo de tudo. Sim, Né? sim. Ou não constrói alguns por questão de gênero, ou se você põe: vamos colocar uma mulher, dinamarquesa, uma senhora e tal", ele vai botar aquele mais estereótipo o comum possível. Ele não vai dar aqueles detalhes, então você vai ter que provocar o tempo inteiro. A gente numa das aulas que eu tive também de IA, a gente estava tentando construir um personagem trans. Foi dificílimo. Não tem como. Não tem como, porque a gente dava todas as características e ele não dava, ele dava uma coisa que não funcionava. Então essas questões todas tem que se discutir e estudar, né, a questão de ética, a questão de diversidade, a questão disso tudo para que a gente possa ter mais recursos para chegar onde a gente quer, mas sabendo que a construção toda é ou do roteirista, ou do diretor, ou da diretora de arte, ou do músico. Claro que os músicos vão testar, mas ele é o maestro. Ele vai entender se aquela métrica daquela música funciona ou não para o personagem, Sim. né. Então eu acho que é essa o tempo inteiro essa inteligência em saber que o que ela te dá não necessariamente vai ser bom. Essa vai te dar uma opção, né. É só fazer um input, claro, né, óbvio, precisamos as pessoas vão ser sempre as mestras da IA, porque IA é feita por humanos, né, não é uma coisa não é um ser, é você que faz, você que comanda, né, você é o professor dos robôs. Mas tem uma questão que eu acho que é importante deixar claro para os roteiristas, que é, todo o trabalho dele pode ficar muito mais fácil se ele usar IA, não é IA para criar, não é isso. É IA para pesquisa, é IA para montar uma bíblia, é IA para conversar com o roteiro dele, assim, né, porque tem esse tipo de coisa. O notebook LM que eu falei para vocês antes, você consegue subir conteúdos lá, fica fechado, né, porque é uma plataforma do Google interna, se você paga o Pro, óbvio. E aí você consegue colocar todas as suas ideias lá, teus textos lá, e conversar com isso, em voz inclusive. Então você vê, é um jeito que não é para você criar o negócio. Eu pensei até, sabe o quê, Jana? De repente construir o personagem e o autor discutir com o personagem. Exato, né, vocês mais Né, pensei, você coloca lá e enfim, criou o personagem, aí você começa a dialogar com ele. Como é que você agiria se eu te desse um soco? tipo, isso é possível fazer. Isso é possível, porque já tem algumas também que eu vi que eu fiquei impressionado justamente num podcast. Você, no seu trabalho que você escreveu, você cria um podcast e existe alguém já mediando o podcast e as perguntas de outras pessoas. Eu falei, mas oi? É. E aí você vê se o seu trabalho está consistente ou não. É, né, isso é muito interessante. Me lembrou uma coisa de fabular, né, de contar a história que o Jorge Amado, contou, perguntando: "E aí, como é que tá?", o cara estava escrevendo: "E aí, como é que", não posso, ele estava muito pa mexido, porque ele estava escrevendo um romance. Mas e agora? Como é que vai ser? Não sei, eu não sei, é isso que eu não sei, eu não sei como é que ela vai agir amanhã. Ou seja, o escritor
tratando os personagens como pessoas e sem aquela linha narrativa pronta, como você faz um roteiro, que você tem começo, meio e fim, que você estudou tudo certinho, já sabe para onde vai a história e tudo mais. Nesse caso, o Jorge Amado escrevia uma história a quente, a frio, página a página, e não sabendo aonde aquilo ia dar, ele estava perseguindo o personagem. Agora, por isso que você está me colocando aqui, né? De repente, eu consigo dialogar com o meu personagem que eu criei, e se ela sumir amanhã, Uhum. vamos ver o que ele vai me dizer. Isso pode me servir como um estímulo para não tomar a atitude de escrever que ela vai sumir amanhã, como ela pode sumir agora, né? São desafios que eu acho que esses são os círculos virtuosos que existem dentro da IA. Más ideias, boas ideias, se você vai alinhavando o que é bom e o que é ruim. Mas você vai alinhavando, né? Agora, eticamente, né, fica essa fronteira, mas será que isso é ético? Será que eu usar IA para criar um personagem, conversar com ele, isso ela não está me ajudando demais? Essa eu tenho a minha opinião, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Hum, olha, eu acho que a IA, né, quando se pensa em ética, lei, direito autoral, essas coisas, ainda não tem uma regulamentação, né, enfim, é muito novo. Hã, mas você simplesmente tem que seguir o que já acontece, o que já tem de lei, né. A lei de direito autoral vale na vida real, vale na IA, né. A lei de, sei lá, Sim. qualquer lei vale ali. E ética também e bom senso, né. Então, por exemplo, quero fazer uma cena de uma criança sendo atropelada por um trator. Não, a IA nunca vai te ajudar a fazer isso, porque já tem regras lá dentro que são as básicas, tipo não, incentivar a violência. Esses dias eu tentei fazer uma imagem, estou fazendo um filminho, sobre pessoas escravizadas, né, quilombolas. E aí eu pedi lá: "Quero uma imagem de uma pessoa escravizada, tarã". Não fazemos isso, a plataforma me falou, porque a gente não quer reforçar a imagem de escravidão, que ainda é um problema até o século atual. Tipo, então assim, a IA tem ali as suas éticas, que são baseadas em leis e discussões que já existem. E você tem que ter a sua também, né, que é não expor, nada sexual com crianças, tudo que é na vida real a gente não deveria fazer. Agora tem o outro lado que é o não óbvio, né, que é tipo: "Putz, estou querendo fazer um filme aqui, não vou contratar um ator, é muito caro, né, eu vou fazer com IA". Legal, gente, na boa, assim, eu posso mudar de ideia depois, tá, gente. Mas pensa no Brasil, como é difícil você se formar como ator. Quando você tem que investir, depois você começa a contratar esses atores, eles sempre são muito parceiros, topando cachês baixos, que a gente aqui no Brasil tem muito limite de orçamento. Né, a gente tem essa dependência de atores, é uma codependência, assim, você não pode simplesmente agora parar de contratar ator e usar só IA. Eu não concordo com isso, sabe. Agora, por exemplo, voz, né, a questão do que acho que é outra coisa que tá uma mega polêmica, porque está impactando diretamente, né, que é a questão de tradução, voz, dublagem e tal. Uma dublagem, é difícil uma IA fazer bem feito, sabe. Não acho que isso vai acontecer, porque envolve emoção. Então é óbvio que você tem que usar uma pessoa. Mas tem outras coisas que com voz podem ajudar muito, que eu não vejo problema em usar. Vou dar um exemplo, não é no cinema, mas na internet. Digamos que você quer fazer um filmezinho, um videozinho e tal, que está em português, né. Só que eu preciso que essa voz esteja em várias línguas, por uma questão, sei lá, de acessibilidade, ou, né, ou porque eu quero que passe em vários países, que é o meu curtinha, que eu quero mandar para um festival. Ali eu acho tudo bem você fazer uma voz, em inglês ou em espanhol. Então, tá em você a decisão ética, né, de onde você vai usar IA ou não. Eu acredito também nessas categorias, né, quem trabalha com cinema específico tem que ter muito cuidado para você não prejudicar o seu próprio mercado. Quem trabalha com filme, independente, né, que tem essa coisa mais de festivais menores e tal, aí eu já acho que é outro lugar. E quem trabalha com isso na internet é outro lugar completamente diferente, né. Acho que tem essas. Sim, essas nuances todas do áudio dentro do audiovisual. Sim, isso é bem interessante mesmo, porque
Eu acho que a gente tem essa questão híbrida, né, que eu acho que é sempre um lugar mais bonito de você estar humano com máquina, máquina com humano, você está nesse hibridismo, acho que esse hibridismo deveria ser levado para o produto tem que estar trabalhando com isso. É que muitas vezes, se você é capaz de fazer hoje em dia um bom filme publicitário ou um jingle de 30 segundos, com uma boa música e uma boa locução, como você nunca fez antes. Porque você não tem dinheiro para contratar uma banda, você não tem dinheiro para contratar um estúdio, você não tem dinheiro para contratar um locutor, mas você tem um impulso de um empreendedor, você é um criativo. Falou: "Vou fazer um bom, jingle para o açougue, do Zé Geraldo. Então, olha Zé, fiz um jingle para você aqui, de 30 segundos. O Zé Geraldo é da carne do" Pô, ficou bom pra cacete. Ele não custou nada teoricamente, muito pouco, R$ 10 por mês, mas ele conseguiu fazer um produto e ele, portanto, essa pessoa que não tinha condições de fazer, hoje em dia ele pode se transformar num produtor musical ou mesmo num diretor de pequenos filmes publicitários com custos muito baixos, o que seria impensável, há tempos atrás. Ou seja, aí já está criando emprego. Você já está criando um monte de empregos novos, pessoas que estão fazendo audiovisual, quando jamais poderiam fazer audiovisual. E isso vai acontecer a rodo. É porque o brasileiro, como você estava falando, né, já começo aqui, super adota as novas tecnologias e é super empreendedor. Então, com certeza, cineastas vão brotar, mesmo que não seja para fazer os grandes filmes das grandes telas, mas vão fazer os pequenos filmes, vão fazer os comerciais, vão fazer os jingles, vão fazer toda a narrativa audiovisual que já está disponível aí. Meu nome é Eduardo Bruno, eu estou no 6º semestre de animação, cinema e animação, 1 ano para acabar, e eu tenho uma certa discordância com a existência da IA, porque eu sempre vi ela como uma ferramenta, só que observando o mundo aí afora, está sendo utilizado como uma solução por pessoas de uma geração que usam tudo muito rápido, então aquela coisa de geração TikTok, como a gente pode voltar ao estágio de ferramenta e não de solução? Essa é uma pergunta interessante sobre a animação, até porque recentemente a gente teve uma série de animações baseadas lá no estúdio Ghibli. Puxa, e agora, né? O cara faz aquele negócio, demora 1 ano para fazer uma cena e aí de repente num estalar de dedos você tinha um filme pronto, né? Então essa questão da animação é uma pergunta muito pertinente. O que você acha, Jana? Neiva? Quer falar primeiro? Bom, vamos lá. A animação, eu acho que, ao contrário que todo mundo está pensando, principalmente os estudantes de animação, eu acho que o IA vai acrescentar muito mais imaginação para eles. Trazer muito mais desafios até para eles, né? Porque a gente sabe que não é só fazer um videozinho e pedir esse vídeo. Tem que ver que história é essa, que mensagem ela traz, o que está por trás subliminarmente. Então são coisas que isso quem vai trazer, logicamente, é o autor, né? O autor daquela obra. A obra pode vir em IA, mas essas outras questões e desafios também. Um tipo de animação baseada em pintura que talvez ele não pudesse fazer sozinho, então aquilo vai acrescentar para a obra dele uma questão artística muito maior. Então é aquilo, é entender, tirar o medo, saber o que é que ela pode te ser uma ferramenta também e logicamente trazer uma solução boa, porque os 2 juntos vão trazer um elemento muito maior do que eu ficar 10 anos para fazer um filme, né, quer dizer, as pessoas se dedicam 10 anos em animação, às vezes, para fazer uma animação, e agora ela pode fazer várias animações em 10 anos. E a ideia é dela, não é do IA. Sim. E de novo, né, pode fazer 10 coisas horríveis também. Se você não fizer um bom roteiro, se não tiver uma boa história, se você não criar um bom personagem, se esse personagem não for fofo ou, sei lá, maquiavélico, carisma, se ele não te emocionar, bau, não adianta nada. Mas, com certeza, com a animação, eu imagino que a gente vai ter uma explosão de animação. Janaí. E assim, vamos acho que 2 coisas para acrescentar que eu concordo super, o mercado de animação no Brasil é muito pequeno, é muito incipiente, né, quando você vai fazer um filme em animação, você tem que buscar parcerias fora do Brasil. Não tem aqui profissionais suficientes, não tem estúdios suficientes, você tem que trabalhar com a China, com a Índia, né,
Não só a gente, outros países também. Então, acho que a gente abre um novo mercado incrível, assim, também, sabe, para esses jovens poderem trabalhar. E tem uma coisa que é muito legal, que é as possibilidades criativas que a IA te dá, né. Hoje em dia, a gente tem aí uma limitação de tipos de animação que existem. Com o IA, você tem muito mais modelos e você tem possibilidade de criar outros modelos conversando com ela. Então é uma troca, sabe. Acho que até eu tenho um exemplo aí de videozinho para mostrar que eu fiz, Que legal. que eu fui testar, né, fazer tipo, fazer uma animação. Tem que voltar lá no comecinho. Só para dar qual era a ideia, né, eu queria fazer um filme em animação de lã. 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 Tá. Isso aí você fez a Lúcia. Aí eu fiz a Lúcia, mas assim, Midjourney, crie opções de bonequinhos com textura de lã. Pode dar um play aí, a gente fica vendo aqui, depois a gente fala. A gente vai conversando depois. Não precisa nem ter áudio. Então assim, você vê, eu nunca pensaria nesse formato de lã, nem dessa cabecinha da Lúcia, nem desse coelhinho desse jeito, a textura toda, olha que coisa mais linda. Fofo! E isso não veio só da minha cabeça, veio comigo e com a IA. Então eu fui conversando com ela, até chegar num formato que virou nosso. Não é nem da IA nem meu, porque eu gostei daquela cabecinha do gatinho. Depois eu peguei aquela cabecinha e botei num outro personagem, porque o formato da cabecinha eu gostei. Então é um trabalho, Muito legal. é junto, sabe, é isso junto. Eu acho que você imagina que isso aqui é um trailer de um filme que tá no YouTube, de 3 minutos, vai, que eu fiz em 4 horas. 4 horas. Como chama? Só para quem tiver curiosidade. Furry Friend. Furry é F-U-T-R-Y. F-U-R-R-Y Friend. Eu sou produtora, gerente, né, eu não sou diretora. Aham. E aí eu sozinha tive que testar, justamente para eu poder ensinar a galera do audiovisual, que tem uma certa reticência, como fazer. Muito. Então, enfim, acho que outra dica é isso. Peguem softwares gratuitos e saem testando, gente. Para de ter medo, sabe? Entre lá no Midjourney, que agora faz animação. Midjourney anima automático. Faz as coisinhas lá. É muito bom. Poxa, gente, adorei a conversa. Espero que o nosso público aqui tenha gostado também. Aprendi muito. Foi um prazer tê-los aqui. Prazer também, Tadeu. Foi ótimo. Conversa. Muito legal. Tudo nosso aqui, né? E conta com a gente, né? Não, agora já estamos mais que juntos. Eu já vou fazer contato com você já. Bom, estamos recebendo aqui o nosso primeiro podcast. O nosso WAIFF Talks número 1, que hoje falou de cinema, audiovisual e o futuro dessas imagens todas que estão por aí. E relembrando vocês, o WAIFF Talks esse podcast nosso é parte do festival WAIFF Brasil, o maior festival de cinema sintético do mundo, um dos maiores, está vindo para o Brasil e agora é o WAIFF Brasil que vai acontecer em fevereiro de 2026. Fique ligado nas redes sociais, pode seguir lá o waif.brasil, que já está no Instagram com algumas cositas, e a gente vai falando sobre isso nesse final de 2025, rumo a 2026 nesse festival. De novo, obrigado a vocês. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente.